Nesse trabalho, que tem como tema fontes de energia convencionais, vamos falar sobre a diferença, as características e a produção do carvão mineral e vegetal. Trabalho composto por Bruna Regina, Gabriele Dias, Maísa Lima, Naomi Marcelli e Pedro Reis. Na natureza, podemos encontrar dois tipos de carvão, o vegetal e o mineral. As diferenças entre os tipos de carvão perpassam seu processo de formação, os elementos que o compõem e a finalidade de cada um. O carvão mineral corresponde a uma das primeiras fontes de energia usadas pela humanidade. Seu uso intensificou-se no período da Revolução Industrial para gerar o vapor que movimentava as máquinas nas indústrias. Já o carvão vegetal é um resíduo sólido utilizado desde a antiguidade para fins medicinais e também na Segunda Guerra Mundial, na retirada de gases tóxicos, visto sua capacidade de observar impurezas. Obtido a partir da carbonização da madeira, o carvão vegetal é uma das fontes de energias utilizadas no mundo. O Brasil se destaca na produção mundial e, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, 8 dos estados são responsáveis por aproximadamente 95% do que é produzido no país. O carvão é empregado como combustível para as lareiras, churrasqueiras, fogões a lenha e em alguns setores da indústria, como nas siderúrgicas e metalúrgicas. Na indústria, o carvão vegetal pode ser usado em quase todos os processos, mas é na siderurgia que tem lugar garantido como combustível e redutor do minério de ferro. A dureza do aço vem do carbono do carvão e não do ferro. São necessárias adaptações nos altos fornos, mas o carvão vegetal substitui bem o carvão mineral, com a vantagem de ter menor teor de cinzas e de enxofre, maior reatividade e, obviamente, ser renovável. O carvão vegetal também é fonte de carbono na indústria química, na fabricação de cianetos, sulfeto e tetracloreto de carbono. Quando ativado, tem alto poder de absorção e é usado como filtro, descorante e desgaseificante, entre outros produtos. As termoelétricas utilizam o carvão vegetal como uma de suas matérias-primas, porém, este procedimento energético possui diversas ressalvas. Entre os fatores preocupantes está o desmatamento das florestas para sua produção e a emissão de poluentes para a atmosfera. Com a queima do carvão, é liberado fuligem preta e gás carbônico, que contribuem para o efeito estufa. Porém, seu uso tem muitas vantagens em relação aos combustíveis fósseis, o petróleo e o carvão mineral, por exemplo. Emite menos CO2, já que só libera o que fixa na assimilação. E é uma fonte renovável de energia, polui menos porque tem pouco enxofre, é mais barata, tanto por tonelada quanto por unidade de calor, não requer mão de obra especializada, evita o êxodo rural. Seu transporte e armazenamento exigem muito menos logísticas. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, o carvão vegetal possui baixo poder calorífico e concentra bastante impureza, ou seja, possui baixa capacidade de produzir calor. Contudo, destaca-se por conduzir oxigênio e por conseguir absorver impurezas sem que haja alteração da sua estrutura. O carvão vegetal é composto por carbono, oxigênio, hidrogênio e cinzas. A qualidade do carvão é medida segundo a concentração de cada um desses elementos. Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária, a Embrapa, para que a qualidade seja boa, é necessário que a madeira a ser carbonizada tenha cerca de 50% de carbono, 6,2% de hidrogênio, 42,2% de oxigênio e 0,4% de cinzas. O carvão vegetal é obtido por um processo termoquímico.
Nesse processo, a madeira é transformada por reações químicas que ocorrem em alta temperatura. A carbonização é diferente da combustão por causa da queima incompleta, que ocorre por causa do baixo nível de oxigênio disponível dentro desse forno, onde as madeiras, geralmente de eucalipto, são colocadas e depois de colocadas dentro do forno e o fogo ligado, os operadores fecham com tijolos a porta e deixam lá por mais ou menos 5 dias. Depois abrem, desligam o fogo e deixam esfriando por 3 dias. O Brasil, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, se destaca como maior produtor e consumidor desse combustível na América Latina e Caribe. Ele é um dos responsáveis por manter a matriz energética brasileira quase 50% renovável. Ele também é produzido principalmente por esses 8 estados brasileiros: Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Bahia, Tocantins, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. A produção anual do carvão vegetal no Brasil é de mais ou menos 8 e 11 milhões de toneladas. A aplicação mais significativa desse biocombustível está na indústria siderúrgica, que o utiliza ao mesmo tempo como fonte de calor e agente para a redução do minério de ferro e ferro-gusa, principal matéria-prima do aço. O carbono, ele é o principal elemento presente no carvão mineral. E embora sejam encontradas em sua composição outras substâncias, como enxofre, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio, o teor de carbono é importante porque ele determina a maturidade geológica desse mineral, que é denominada ranking, ou seja, o estágio de carbonificação atingido na sequência evolutiva. A umidade, o poder calorífico, os teores de carbono e hidrogênio ou a fluorescência são prioridades que permitem estimar o ranking. Uma vez que a elevação da carbonificação aumenta, o poder refletor reduz o hidrogênio e as matérias voláteis. Por isso, o desenvolvimento desse combustível é indicado por 4 etapas distintas, nas quais a turfa, que é a composição inicial, medida pelo reduzido teor de carbono, o lignito, a hulha e o antrácito, que seguem de acordo com o ranking, respectivamente. Ele é encontrado em regiões de clima frio ou temperado, onde os vegetais são carbonizados antes do apodrecimento, geralmente em zonas pantanosas ou terrenos terciários. A sua distribuição espacial é vantajosa frente a outros minerais fósseis energéticos, porque ele pode ser encontrado em todos os continentes. As consequências da utilização do carvão mineral são muitas. Contudo, como qualquer fonte de energia, o carvão mineral apresenta vantagens e desvantagens. Apesar de ser um combustível fóssil e ser responsável pela emissão de grande quantidade de gases poluentes, o carvão mineral apresenta vantagens como facilidade de transporte após a extração, fonte mais abundante entre as energias não renováveis. Por ser mais abundante, é o combustível fóssil mais barato, estrutura de extração e processamento mais simples dos combustíveis fósseis, fácil processamento e refino, preço estável em reais, a versatilidade pode ser utilizado na forma líquida ou grossa, produz energia elétrica sem depender de condições climáticas, a confiabilidade no suprimento de combustível, menor corrosão dos equipamentos, reduz a dependência ao petróleo e seu uso em relação ao carvão vegetal reduz o desmatamento ilegal. Uma relação numérica entre as vantagens e desvantagens do carvão mineral talvez não seja relevante, pois muitas das desvantagens de seu uso causam grandes problemas ambientais, destacando-se entre as desvantagens as emissões de gases poluentes, entre eles estão os gases de efeito estufa, os gases que são gerados pela queima do carvão, que são um forte agravamento para as pessoas que têm problemas respiratórios, o trabalho de extração nas minas, que também gera risco de saúde e acidente dos trabalhadores, a poluição da água e do solo, além de gerar degradação ambiental, um alto valor no investimento para a caldeira e para a remoção do material particulado. Produção de carvão mineral no Brasil. A formação desse combustível fóssil ocorreu há 300 milhões de anos, devido a galhos, troncos, folhas e raízes de grandes árvores, que depois de mortas foram soterradas por sedimentos. Mas foi graças à alta pressão e elevadas temperaturas que esses fragmentos de vegetais, gradativamente, se transformaram no carvão mineral. O carvão mineral no Brasil e no mundo
marcou momentos decisivos da história mundial. Desde a sua descoberta, provavelmente na Idade da Pedra Lascada, quando ainda era utilizado para aquecer os primeiros habitantes do planeta, em cavernas, o carvão mineral foi ganhando espaço e reconhecimento. A ampla utilização do carvão mineral ocorreu durante a primeira Revolução Industrial. O carvão mineral tornou-se a base principal da industrialização no planeta e, por volta de 1880, foi muito utilizado para a geração de energia. Vale ressaltar que cerca de 97% da energia consumida era gerada pelo carvão mineral. Desde 1827, esse minério negro já era explorado no Brasil. Uma empresa inglesa fazia a extração nas minas localizadas em Santa Catarina. Porém, oficialmente, a primeira jazida de carvão mineral no Brasil foi aberta em 1855, em Arroio dos Ratos. O Brasil encontra-se em 10º lugar no ranking mundial de reservas de carvão mineral, segundo a ANEEL. As principais reservas de carvão já identificadas integram os estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Bahia. Os demais estados produzem em menor quantidade. Em 2010, o país consumiu aproximadamente 20 milhões e produziu um pouco mais de 13 milhões de toneladas de carvão mineral. A produção desse mineral no país abrange em grande escala o carvão tipo subbetuminoso e betuminoso, encontrado em São Paulo. Já nas demais jazidas de carvão do país, predomina o carvão do tipo lignito e subbetuminoso, sendo a maior jazida do país situada em Candiota, Rio Grande do Sul, com reservas de aproximadamente 7 bilhões de toneladas. Utilização do carvão mineral e importação. Apesar de haver extração de carvão mineral no Brasil, o país necessita ainda importar cerca de 50% do carvão consumido, pois o carvão produzido no país é de baixa qualidade, por possuir menor concentração de carbono. Entre os países que suprem o Brasil com carvão mineral está a África do Sul, Estados Unidos e Austrália. Todavia, internamente, as usinas termoelétricas, como por exemplo a usina do Vale do Rio Jacuí, encontrada no Rio Grande do Sul, e a Vale do Rio Tubarão, em Santa Catarina, suprem boa parte do mercado interno.